Fala, confrade. Ô, confrade, estamos aqui mais uma vez, depois de um bom tempinho aí, a gente gravar um vídeo aí. Ô, confrade, eu queria que você explanasse aí a diferença entre padrão de consumo e padrão de vida. Que muitas vezes a gente vê muito influencer aí na internet, né? Mostrando essa questão do consumo em alguns países fora daqui, tipo Estados Unidos, né? Então ele coloca lá, o cara ele vai no mercado, ele fala, ó, a picanha custa tantos dólares aqui. Ó, o cara que é jardineiro, que é um imigrante que acabou de chegar aqui, o cara é pintor, o cara é pedreiro, ele consegue comprar um iPhone que custa, sei lá, 600, 700, 800 dólares, mesmo ele ganhando uns 1.300, 1.400 dólares por mês, ele consegue comprar um carro um pouco melhor, ele mostra, o cara é catador de reciclagem aqui, consegue andar, cata com Honda Civic, outro pega com o Camaro, tem o Tesla. Então, assim, ele começa a divulgar isso, né? E começa também no mercado mostrar alguns produtos e preços, né? Só que na verdade, no meu conceito, o que ele está mostrando ali não é padrão de vida, ele está mostrando padrão de consumo. E as pessoas fazem uma grande confusão nisso. Eu queria que você pudesse explicar um pouco sobre isso daí. Eu concordo com o que o senhor está falando, eu subscrevo. Né? Existe uma grande diferença entre padrão de consumo e padrão de vida. Eu sempre falo o seguinte: padrão de consumo é o que o americano tem, e padrão de vida é o que o europeu tem. Né? As tais ali sociais-democracias europeias, ou então uma economia social de mercado, como por exemplo é a Alemanha. Né? Ou até aqueles países do norte da Europa, né, os países da Escandinávia, etc. São países que você tem um Estado presente, um Estado forte, no sentido de dar um amparo social, com uma educação de qualidade, com uma saúde, mesmo que não seja 100% pública, mas que tenha um grande subsídio do governo, não é? Diferente dos Estados Unidos, onde você consegue ter bens, entre aspas, de luxo a nível mundial, como, por exemplo, você ter carros que normalmente você não poderia ter no Brasil, você não poderia ter na Europa. Poderia, mas você precisaria de muito mais dinheiro. Você pagaria muito mais imposto também para adquirir estes bens. Ou até mesmo um iPhone. Enfim, esses produtos que são... Fetiche de pobre, né? É um fetiche de mercadoria, né? E fetiche no sentido de encantamento, de feitiçaria mesmo, né? Do cara ficar completamente hipnotizado por aquele determinado produto. O porquê da utilidade ele não consegue explicar, mas ele sabe que por trás daquele produto tem um sinônimo, um símbolo de status, que vai fazer com que as pessoas enxerguem ele de uma maneira diferente. Né? Então, entre o cara usar um Motorola, usar um Samsung e o cara usar um iPhone, ele interpreta que ele vai ser mais respeitado. Né? Tem inclusive alguns influencers aí no Brasil que falam, pô, se você vai chegar numa reunião, você tem que chegar com um iPhone, porque senão você não vai passar o quê? Segurança, credibilidade, que você é uma pessoa bem sucedida. Então ali, na verdade, tem muitas reuniões aí, né, que eu sei, que vai todo mundo lá em busca de network, né? Só que ninguém vai ter network com ninguém, porque todo mundo ali é um personagem. É um tentando networking que acha que o outro tem um network e vai indicar ele. É aquela vida que eu chamo do dublê de rico. Né? Todo mundo ali tem um iPhone 14, 15 naquela mesa. Mas Financiada, a maioria é se alguém financiada. desmaiar, aí vão pro SUS, pô, porque não paga um convênio médico. Essa é a diferença entre o padrão de consumo e o padrão de vida. O cara que tem um padrão de vida, ele vai priorizar o quê? Pagar um convênio médico, pagar uma escola razoável pro filho, morar num local razoável. Ele também acumula patrimônio, né, confrade? O E cara acumular de patrimônio. classe Aí a diferença entre de consumo padrão. e riqueza, entre renda e riqueza, né? Patrimônio sólido. Porque eu vejo isso daí no nosso dia a dia aqui, só que as pessoas não param para pensar, né? Porque um exemplo, vou te dar um exemplo de um colega meu. Ele se formou em engenheiro e ele foi trabalhar, ele estava como técnico na empresa, a empresa pegou uma obra, ele foi transferido lá e como ele estava finalizando a engenharia, ele foi como engenheiro. Então o salário dele quase triplicou de valor. E a mulher dele também ganhava muito bem. Então o que que ele fez? Ele morava num apartamento pequeno e resolveu, como a esposa dele trabalhava numa construtora, resolveu, tinha uma pechincha lá na construtora, R$ 1 milhão o apartamento. Aí ele tinha um que valia 600 mil, então a construtora pegou dele por 600 mil e ele comprou aquele de 1 milhão, financiou 400 mil.
Aí na que ele financiou, ele adquiriu uma dívida de uma parcela de, acho que era 30 anos, se eu não me engano, no valor de R$ 3.800, era a primeira parcela. Quer ver? Era um valor alto. Aí o que que aconteceu? Ele pegou, confrade, e comprou esse apartamento. Daí ele foi lá, ele tinha um carro bom do ano, foi lá, trocou o carro dele e trocou da esposa. Pegou 2 carros do ano, da marca da Kia, e financiou. Então, afinal, ele ficou com 3 financiamentos. Daí eu falei, cara, é o seguinte, eu acho que você não fez bom negócio, que você está se endividando e você sabe que o Brasil... E liquidou o patrimônio, liquidou o né? patrimônio, porque eu falei, ó, o Brasil é um país inconstante, cara, na economia. Tipo, você fez um financiamento desses, 3 financiamentos a longo prazo. Mas enfim, aí que eu cheguei à conclusão. O cara, ele tinha uma renda de classe média, confrade. Somando a renda dele, mas a renda da mulher, chegava uma renda de classe média. Só que ele não tinha patrimônio, ele achava que ele era classe média. Quando ele perdeu o emprego, desabou tudo a vida dele, porque ele teve que devolver o carro e pegar um mais velho dele para a mulher dele. O apartamento que era 1 milhão que ele tinha pago, pois para vender ninguém queria comprar, porque o Brasil entrou numa descendência. Aí o que aconteceu? Ele acabou trocando na mesma construtora que a mulher dele trabalhava por outros 2 apartamentos. Quer dizer, nessa brincadeira ele só foi perdendo patrimônio. Mas por que que a gente tá... Por que que eu tô falando isso? É um exemplo real isso. Ele achava que ele estava inserido na classe média, mas ele não estava. Ele acha que ele estava inserido pela renda dele, mas pelo patrimônio ele não está inserido. É o que a gente tá comentando aqui. Às vezes a pessoa consome alguns produtos, só que ela não tem padrão de vida algum. Ela mora num subúrbio, só que ela consome grande parte dos produtos que a classe média rica, ou média e rica consome. Ela também tem conseguido É um acesso consumir. temporário. Acesso temporário. Só que assim, o cara que é classe média alta e rica, ele vive num lugar bem, igual você falou, gasta o dinheiro dele mais consciente. Agora, o cara que mora na periferia, que às vezes consome quase o mesmo produto que o cara, ele não tem... O lugar que ele mora é ruim, ele não tem acesso à educação boa, ele não tem um carro bom, ele não tem roupa boa para vestir. Aí entra aquilo que a gente já falou em outros vídeos, começa a comprar roupa falsificada, relógio falsificado, para tentar ficar inserido nesse meio aí, que é uma ilusão. Sim, é aquela passagem temporária. Você, qualquer um que tem uma renda média no Brasil, consegue ir num restaurante de alto padrão alguma vez na vida. É. Né? Isso daí não significa que você é o público daquele restaurante. Não, Né? É a mesma coisa, o camarada ele consegue ter um ou outro objeto de marca de luxo. Isso daí não significa que a marca ela foi feita para você ser o público consumidor, o público-alvo. Você não é. Você foi ali porque você está acostumado, gente da grana, usar aquilo, e você, por um encantamento, fala, eu vou fazer um esforço e vou comprar aquilo. Paga no cartão em 10, 20 vezes lá e fica pagando. Só que isso daí é a maior corrida dos ratos que existe, é a maior armadilha pro pobre que existe. Ele elevar o padrão de consumo dele sem antes ele elevar o patrimônio dele. É algo baseado completamente na renda. E a renda, se você perder o emprego no mês que vem, meu camarada, tudo vai por água abaixo. Foi igual esse colega meu que aconteceu, é um exemplo real disso. Ele tinha renda, mas não tinha patrimônio. Agora, uma coisa é o cara que já tem um apartamento de R$1 milhão, 2 carros do ano quitado, um patrimônio sólido no banco, né, com uma reserva considerável, e aí sim, o camarada passar a consumir bens de consumo daquele público. Né? Por quê? Porque se tudo der errado para ele, a casa dele está paga, o carro dele está pago, ele tem uma reserva, né? Ele tem tempo para pensar no que ele vai fazer. Exatamente. Agora, um camarada como esse que você citou, a primeira coisa é ele ficar desesperado. Já se desfez de tudo. Porque provavelmente seguro-desemprego não vai dar nem para pagar direito o condomínio daquele imóvel que ele tinha tem. um condomínio ainda, que era 600 a 700 reais. Quer dizer, era mais de quase 4.500 reais só da moradia. Só da moradia. E assim, o camarada perdendo cada vez mais patrimônio com o juro. Não estou nem falando do juro do financiamento do imóvel, que é um juro menor. Mas o juro do financiamento do carro, que é extremamente alto no Brasil. O financiamento. Não, Ao invés do cara aportar todos os meses regularmente e ganhar o juro e andar com um carro mais tranquilo, mais popular, ele preferiu o quê? Pagar mais juros de um patrimônio que nem é dele. Então, mas a gente vê também muito isso daí na internet quando tem imigrante brasileiro lá nos Estados Unidos, que ele mostra, né? Só que muitas vezes você vai ver o próprio americano, confade, ele tem sim lá uma bolsa de marca, ele tem um relógio de marca, ele tem um iPhone, só que muitos moram no carro.
O carro tornou-se uma moradia. Tem um youtuber picareta aí que foi eleito deputado federal em 2018. Ficava né? mostrando essas coisas. Mas um picareta enrolado em todo tipo de processo. Era um dublê de rico que falava que era rico, que trabalhava com aluguel de carro lá, que tinha empresa disso, daquilo. Mas assim, o camarada que é rico, ganhando em dólar, ele não vem para o Brasil para ganhar o salário de deputado, que é um salário relativamente baixo, se você converter para dólar. Vai dar por volta aí de 5 a 7 mil dólares, a depender do câmbio. Né? Então o camarada que se intitula rico, que tem empresa, que tem isso, que tem aquilo, vem ser deputado para ganhar 5, 6 mil dólares aqui no Brasil, e cheio de processo. Né? Ele ficava mostrando essas coisas mesmo. Então ele seduzia toda aquela população, que o público dele, os inscritos, e depois se utilizou do quê? Da cenoura na frente do burro. Ó, se eu for eleito, eu vou fazer a reforma tributária e vocês vão consumir igual o americano consome. E votaram nele. Né? O que deu? Não foi nem reeleito, porque se meteu em todo tipo de picaretagem, se brigou com um, brigou com outro. Não teve base eleitoral para ser reeleito, depois veio querer ser candidato aqui em São Paulo, né? Porque Brasília elege menos deputado, veio ser candidato, não foi eleito para nada. Tá aí, eu acho que tá até desempregado esse cara, porque... Então, aí a gente vê muito essa questão. Ele realmente mostrava aí negócio de carro. Aqui nos Estados Unidos o carro é sei quantos por cento de imposto, você anda de Tesla, anda não sei do que. Quer dizer, é o tal do fetiche. Só que assim, o americano, ele, classe média, ele tem patrimônio. Quer dizer, mas é o mesmo patrimônio lá do cara que mora no carro. O cara que mora no carro tem um iPhone igual o outro cara tem da classe média alta. Tem o mesmo carro, aparentemente. Só que na hora que você cruza as vidas, confrade, um tem condições de estar consumindo aquilo, o outro ele consome aquilo ali desnecessariamente, iludido, sei lá, pelo sistema. Sim. E outra, a gente não pode ter os Estados Unidos como referência, até porque os Estados Unidos, entre os países ricos, tem a população, uma das populações mais endividadas. Então, assim, como assim? Você é rico e endividado? Que contradição é essa? Porque você mora num país rico, onde é referência de consumo, é referência de moda, é referência de cultura. Isso, confrade. E a população inteira endividada. Porque a maioria que consome não tem padrão, ele só tem a renda momentânea, ele não tem padrão de vida que garante, caso, como a gente estava comentando, você perca teu emprego e você consegue ali ter uma reserva, você tem um patrimônio que às vezes consegue te segurar durante 6, 7, 8 meses, que às vezes o cara tem imóvel alugado, o cara tem galpões alugados, ele tem outro tipo de renda, não só do trabalho. Então ele desenrola a vida dele. Agora, o cara assalariado, ele só tem aquela fonte de renda. Então tudo que ele ganha, ele consome aqueles produtos. Quando ele perde o emprego, a vida dele desaba. Um exemplo que eu vou te dar. Um exemplo, você vai no mercado assim, num bairro mais ou menos de classe média. Na hora que você entrar no mercado, eu sendo pobre, você vai ter pessoas de classe média alta lá. Você vai conseguir consumir alguns produtos que eles consomem lá dentro. Tipo um refrigerante, às vezes uma cerveja, né? Um pacote de arroz ou de feijão. Você vai consumir. No final da lista lá que você passou no caixa, de 100 produtos que o classe média alta pegou e que o pobre pegou, vai dar uma média ali de uns 60, vamos colocar aí, 60, 70 produtos parecidos. O sabão em pó, o detergente. Mas vai ter 30 produtos que vai ser o diferencial, que às vezes o cara tem um vinho diferente que ele toma, um queijo diferente que ele come, né? Uma proteína. Ou seja, o padrão de consumo é parecido. Mas não é igual. Só que aí quando os dois entram dentro do carro, né? Um entra num carro às vezes quitado, pago, o pobre já entra num endividado ou no velho, uma lata velha. Com a busca e apreensão tocando no celular. Aí quando os dois saem do estacionamento, um vira para a esquerda, vai lá pro condomínio dele, tem um padrão de vida legal, o filho estuda numa escola legal, tem um plano de saúde para socorrer ele, enfim. E o pobre que vira para a direita vai pro subúrbio, nada contra quem mora no subúrbio, mas... A grande questão não é morar no subúrbio ou no centro. A grande questão é, o cara do subúrbio, ele se deixar levar pelo padrão de consumo. Que não é... Ele cobrar do governo um padrão de consumo e não um padrão de vida. Você entendeu? Então, assim, às vezes o cara que é igual, o cara que é classe média e tal, às vezes ele faz um esforço para acumular um patrimônio, ele se priva, às vezes, um período da vida dele
para acumular um certo tipo de patrimônio e lá na frente garantir um conforto para ele, coisa que muitas vezes o pobre não se preocupa com isso. Aí o cara fala, ah, mas não sobra nada. Mas que você coloque R$ 100 por mês numa aplicação, segura, um exemplo. No final do ano, teoricamente, você teria 1.200 fixo. É melhor você ter 1.200 do que não ter nada. Exato. Você entendeu? E assim, é a questão de tempo também, né? Um tem uma visão de curto prazo, o outro tem uma visão de longo prazo. Isso daí reflete inclusive no governo. Porque os países cada vez mais sólidos são os países que têm governos de longo prazo. A China é o que é hoje porque ela teve governos de longo prazo. A China jamais seria o que é hoje se tivesse uma rotatividade enorme como nas democracias ocidentais. Eu acredito que isso contribui bastante. Um dos grandes problemas das democracias ocidentais estarem em decadência a troca de governo. Né? É a troca de governo. Porque quando o governo sobe, ele não faz plano de nação, ele faz plano eleitoral. Aqui no Brasil, ele está pensando nos próximos 4 anos, e aí é qualquer governo. É Lula, é Bolsonaro, ele não está pensando no país daqui 25 anos. Confrade, aí você tem aquela mesma história, os primeiros 6 meses o governo lá assina alguns decretos da canetinha dele para agradar o eleitorado lá, né? Igual no caso do Bolsonaro, quando ele ganhou, assinou da arma, que ninguém conseguia comprar arma nenhuma, era só chaveco. Aí, porque uma arma não condiz com o poder de compra da população. Aí o Lula assumiu, não, vou terminar com esse decreto aqui, não mais a venda de arma. Então, quer dizer... nem existia. Não, mas é um engano bobo, né? Isso é só um exemplo do que eles fazem, né? Não, agora né, vamos fazer a favor do indígena, o outro, não, né, vamos liberar pro cara explorar a terra indígena. Quer dizer, aquilo não sai do papel, só fica ali só para dar notícia e agradar o eleitorado. E para manter a base são as sombras da caverna de Platão, né? Só que assim, a população, a qualidade de vida, a melhoria de vida não vão dar nunca para você, não vai. Não, o que é necessário não há mudança. Não há mudança. É o que eu falo, qual que é a grande diferença econômica, aí já estamos indo para outro assunto, mas do Haddad e do Paulo Guedes, na prática, não no discurso, na prática. O Haddad é querido da Faria Lima, assim como o Paulo Guedes era. Não mudou nada a política dos caras. O Haddad está pressionando o governo a tentar zerar o déficit e tal, e o governo quer gastar. O Lula falou que dinheiro bom é dinheiro investido em obras. Só que assim, está cumprindo o mesmo papel do quê? Do Paulo Guedes. Né? Lá tinha o Marinho, no governo do Bolsonaro, que queria gastar. E na Fazenda tinha o Guedes, que queria o quê? Segurar o gasto público. Então, assim, na prática é a mesma. O discurso é diferente, mas a prática é a mesma. Então, confrades, se inscrevam no canal. A gente vai tentar gravar com uma maior frequência novamente. Estamos juntos.